Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Meus queridos irmãos e amigos, muitos cristãos interpretam de uma maneira completamente errada o capítulo 7, versículo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Muitos cristãos dizem absurdamente que a lei de Deus deu força ao pecado. Muitos cristãos dizem insensatamente que com o mandamento o pecado ganhou vida. Muitos cristãos fazem muitos outros questionamentos fora do contexto do que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 7, versículo 9 da carta aos Romanos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, diz que o apóstolo Paulo diz muitas coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes, ou insensatos e ignorantes, tanto faz, distorcem, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, à luz da palavra de Deus e sob a orientação do Espírito Santo, vamos dar a interpretação correta desse versículo tão mal entendido. Nós vamos analisar do versículo 1 ao versículo 15. Procurem uma Bíblia de fácil entendimento e acompanhem, leem com cuidado do versículo 1 ao versículo 15. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, começa falando de uma maneira fácil de entender sobre a relação que existe entre a lei e a vida, usando a figura, a metáfora do casamento. Ele diz que a mulher está ligada ao marido pelo casamento enquanto ele viver. Se o marido morrer, a mulher estará livre dessa lei matrimonial e poderá casar-se novamente. Ele diz que, de igual maneira, a lei tem autoridade sobre nós enquanto vivermos, porque só a morte pode nos libertar da autoridade da lei. Um exemplo muito simples. Prestem atenção. A morte dentro do contexto jurídico, sendo comprovada através do atestado de óbito, acaba com a personalidade jurídica da pessoa, extinguindo seus direitos e obrigações. Do versículo 4 ao versículo 7, o apóstolo Paulo utiliza dessa comparação, dessa metáfora, ou dessa ideia do casamento,
e aplica ao cristão, afirmando que os cristãos morreram para a lei através da morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. E agora estão unidos com ele, que foi ressuscitado dos mortos. É importante salientarmos que aqui o apóstolo Paulo está falando da lei cerimonial. A lei cerimonial cumpriu seu objetivo, seu propósito, porque era figura, sombra, tipo, representação de Jesus o Cristo, e deixou de existir com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz. A lei moral dos 10 mandamentos, que revela o caráter, a natureza santa e justa de Deus, continuou e continuará em vigor até o fim dos tempos. Jesus o Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 18, diz que até que os céus e a terra passem, até que tudo se acabe, nem um J ou um tio, ou nem um iud ou um cots, absolutamente nada da lei será omitida sem que tudo seja cumprido. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Os judeus ensinavam e ainda ensinam que a lei moral dos 10 mandamentos salva, justifica. A lei moral dos 10 mandamentos não justifica absolutamente ninguém. A lei moral dos 10 mandamentos não salva absolutamente ninguém. Ela simplesmente aponta os pecados, as transgressões. Esse é o objetivo, o propósito, a finalidade da lei moral e de todas as leis que existem. A lei moral funciona como um espelho que revela a pecaminosidade humana e aponta para a necessidade de um Salvador. Todos os seres humanos têm uma natureza pecaminosa. Mas quando tomam conhecimento de seus pecados através da lei moral, arrependendo-se, buscando a Deus através de Jesus o Cristo, recebem o perdão, a graça de Deus, recebem a justificação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aos cristãos de Roma na carta aos Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Ele está dizendo que os judeus não entenderam e não entendem até hoje que a finalidade da lei, o objetivo da lei, é Jesus o Cristo, porque ele é o único que pode justificar, salvar, e disse que orava para que eles pudessem entender isso para a salvação deles. O apóstolo Paulo, em nenhuma parte das suas cartas, diz que a lei moral dá vida ao pecado. Isso é um verdadeiro absurdo, está completamente fora do que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos. Sem a lei, não existe pecado, transgressão, crime. Isso é óbvio. Isso é líquido e certo. Todas as instituições humanas são disciplinadas pelas leis existentes, normativas. O apóstolo Paulo diz que a lei é justa, santa e boa, porque além de revelar, apontar, mostrar o pecado, apresenta também o caminho para uma vida de santidade e comunhão com Deus.
do versículo 7 ao versículo 15, o apóstolo Paulo mostra claramente que há uma relação entre a lei e o pecado. Como é essa relação? O apóstolo Paulo faz uma indagação. A lei é pecado? Aí ele mesmo responde: é claro que não. Eu não conhecia o pecado se a lei não me dissesse ou não me mostrasse. A lei revela, mostra, aponta o pecado, a transgressão. É através da lei que tomamos consciência de que matar, roubar, adulterar, não guardar o sábado, desobedecer ou não honrar os pais e as mães, etc., etc., é pecado. O apóstolo Paulo diz que antes vivia sem lei. Mas quando tomou conhecimento da lei, o pecado reviveu e ele morreu. Por que o pecado reviveu? O pecado reviveu porque trouxe à memória os seus pecados cometidos quando não conhecia a lei. O apóstolo Paulo está dizendo que quando não tinha consciência do que a lei de Deus exigia, não se sentia culpado por suas ações e vivia como que inocentemente e até mesmo sem se dar conta do pecado. Mas quando tomou conhecimento da lei, percebeu que era pecador e que estava sujeito à condenação da lei. A lei, em vez de trazer vida, revelou para ele sua natureza pecaminosa e o conduziu à morte espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo que antes, quando não tinha conhecimento da lei, a lei existia, mas ele não tinha conhecimento. A lei existia, mas ele não tinha conhecimento. Não tinha consciência. Vivia livre e despreocupadamente. Até que chegou o dia que teve de assumir a obrigação de guardar a lei. Esse dia de que ele fala que teve a obrigação de guardar a lei e teve conhecimento mais detalhado da lei, foi quando passou pela cerimônia do Bar Mitzvah. Essa cerimônia Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento, é quando os meninos judeus, aos 13 anos, tornam-se filhos do mandamento e assumem a responsabilidade pessoal de guardar a lei e são responsáveis pelos seus próprios atos. O mesmo para as meninas judias, que aos 12 anos, através do Bat Mitzvah, filha da lei, filha do mandamento, assumem a responsabilidade pessoal de guardar a lei e são responsáveis pelos seus próprios atos. O apóstolo Paulo está dizendo que, mesmo a lei sendo santa, justa e boa, e tem o propósito de guiar o cristão para uma vida de retidão e comunhão com Deus, o pecado, sendo uma força que faz parte da natureza humana caída, aproveita-se da lei para despertar desejos pecaminosos e levar à transgressão e à morte espiritual. O pecado, aproveitando-se
e da lei de Deus, agindo como um estímulo, avivando, aguçando o desejo pelo que é proibido. O que a serpente Satanás, pai do pecado, disse para Eva? A serpente disse: você não pode comer essa fruta. Essa fruta é a mais gostosa de todas. E ainda vai abrir sua mente, conhecendo o bem e o mal. Satanás, enganando Eva e Adão, fez que o desejo pela fruta e outros benefícios entre aspas, se tornassem mais fortes, mesmo sendo proibida por Deus. É exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu nesta carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Ele diz que o pecado, aproveitando-se do que diz o mandamento, o seduziu e o enganou, e por meio deste me matou. Aqui, em Romanos 7, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que foi o pecado que, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, o enganou e o matou. Não é o mandamento a causa da morte espiritual. O cristão, ao conhecer a lei, sabe o que é proibido, o que é transgressão. Mas a natureza pecaminosa de toda a raça humana engana o cristão, fazendo-o acreditar que a satisfação reside na transgressão. Foi o que aconteceu, como já disse, com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Satanás, travertino de serpente, os enganou, incutindo na mente deles que a fruta era deliciosa e que nada aconteceria se eles fizessem isso. Seriam ainda beneficiados conhecendo o bem e o mal, mesmo o casal sabendo da proibição expressa de Deus. Porque as proibições, dependendo do estado espiritual que o cristão esteja, despertam o desejo de fazer aquilo que é proibido. O bem que queria fazer, não fazia. E o mal que não queria fazer, fazia. É o que disse o apóstolo Paulo. É a tensão que existe entre a carne e o espírito. O pecado usa a lei para manipular, enganar, levando o cristão a desejar o que é proibido. É o que disse o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículos 14 e 15. Ele escreveu: cada um é tentado quando atraído e engodado, quer dizer, enganado pela sua própria concupiscência, isso é, pelo seu próprio desejo de prazeres sensuais e pela cobiça de bens materiais. Então, esses desejos, sendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, dá à luz ou gera a morte. Ele está dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Romanos, capítulo 7. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Que Deus, o Todo-Poderoso, derrama ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Inscrevam-se em nosso canal, queridos irmãos e amigos. Ajudem-nos
a levar as verdades bíblicas de uma maneira clara, real, sem distorcer a verdade. Ajudem-nos, inscrevam-se em nosso canal, dê o seu like para que esse estudo possa chegar longe, possa chegar a muitas outras pessoas. Um grande e forte abraço. Fiquem com Deus.